Olha, Alex Vizini, com um total de 956 votos, Irineu Cruz foi eleito vereador em Paranaguá. Irineu é natural de Blumenau, em Santa Catarina. É pastor e agora se prepara para uma nova legislatura a partir do ano que vem. Irineu Cruz foi eleito a vereador em 2020 pelo Partido Republicanos e agora, em 2024, foi reeleito, desta vez tendo como partido o União Brasil. Então, primeiramente, vereador, seja bem-vindo aqui aos nossos estúdios, falando diretamente com o nosso ouvinte, o nosso internauta. Bom dia para você, vereador Irineu Cruz. Muito bom dia, Alex. Muito bom dia, Mauro, Cadu. Bom dia, população parnanguara. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração, abençoando cada lar parnanguara aí no dia de hoje e todo fim de semana. Bom, vereador, tem uma pergunta aqui sobre justamente essa transição de um governo para o outro. Hoje você é da oposição à gestão Marcelo Roque. A partir de janeiro do ano que vem, passa a ser da situação ao governo Adriano Ramos. Como que vai ser a sua relação com o Poder Executivo? Queria que o vereador Irineu Cruz comentasse sobre essa situação, acabando o governo Marcelo Roque e depois para iniciar o governo Adriano Ramos, que é da base aí da sua chapa como vereador aqui em Paranaguá. Muito boa essa pergunta. Primeiro que eu acredito, assim, eu procurei fazer assim, Procurei fazer uma legislatura que não fosse oposição, mas que fosse fiscalizadora de fato, muitos projetos, quem é oposição não vota em nada que é do outro governo, da outra chapa ou daquele que ele intitula inimigo. Nós votamos favoráveis a muitos projetos do Poder Executivo que consideramos que foram bons projetos para a sociedade, para Paranaguá. E não vai ser diferente no governo Adriano Ramos, mas vamos ter a chance, a oportunidade de estar mais de perto, de conversar com ele, porque é meu amigo, de estar no tete a tete, de trocar ideia, coisa que eu não tive nessa gestão. Eu nunca fui recebido em 4 anos por nenhum secretário e muito menos pelo gestor municipal. Nesses 4 anos eu tenho uma outra chance de não só fiscalizar e expor problemas, mas também trabalhar na solução. Porque o Adriano é um cara muito aberto a sugestões, muito aberto à ajuda, Sou amigo dele há quase 10 anos. E já em 2020, quando saímos pelo mesmo partido, eu falei, se eu me eleger, você se eleger, eu vou te fiscalizar. Graças a Deus que ele tem esse coração e falou assim, cara, é isso que eu quero. Não vou negar pedido de informação, não vou negar nada, vamos para cima. E vai ser muito mais aberto, eu creio, nesses próximos 4 anos aí. Aliás, essa é a premissa da democracia, Sim. São os pesos e contrapesos, eles se regulamentando para que a gente consiga ter uma gestão eficiente e positiva para toda a sociedade. Sim. E como você disse, mesmo sendo oposição, não quer dizer que você tenha que concordar totalmente. Claro. Durante a tua gestão anterior, um dos seus posicionamentos mais polêmicos, vamos dizer assim, foi ser contrário a votar contrariamente ao programa gratuito do transporte coletivo em Paranaguá. Você foi um dos vereadores que votou contra esse projeto. O Tarifa Zero está há 2 anos em funcionamento e, assim, é claro que aqui a gente não está fazendo juízo de valor, Sim. Mas é lógico que todo projeto tem que ser problematizado e analisado na sua profundidade. Queria que você falasse para o nosso ouvinte da LWM FM por que naquele momento você votou daquela maneira e se hoje o seu posicionamento ainda é o mesmo. Que bom que você fez essa pergunta, porque essa pergunta é muito pertinente para a população parnanguara. O programa Tarifa Zero é um programa bom. Todo mundo, qualquer gestor, legislador, quer ônibus de graça para a população. Mas não como aconteceu. O programa Tarifa Zero veio com algumas inconsistências que eu pontuei muito bem. Primeiro, taxa da mobilidade urbana. Eu fui o vereador, está gravado lá na sessão, que disse, olha, o empresário não vai pagar TMU R$50 por pessoa porque ele já paga o VT, o Vale Transporte. E uma lei federal, uma lei municipal, não pode sobrepor uma lei federal. Depois, esse cara sai da empresa, vai processar o empresário por causa do Vale Transporte que ele não recebeu e vai ganhar a ação. Contatei juristas, pessoas, respaldei tudo que falei. Segunda coisa, e foi o que aconteceu, Porque depois
eu esqueci o nome do sindicato, entrou contra o projeto na justiça e ganhou. Tiraram a TMU do projeto. Outra coisa que eu votei, que eu pontuei, a empresa passa a ganhar o dobro do que ela ganhava na cidade. Ela ganhava 1,1 milhão, passou a ganhar 2,2 milhões e não colocou um ônibus novo na cidade. Eu falei, primeiro obriga a empresa a renovar a frota, depois você aumenta o salário dela, que é natural. Oferta e procura, produto e serviço, Cadu. Eu quero um espetinho, tá? Paguei o espetinho e nem sei que tipo de carne é, né? Daí o cara vai lá com qualquer espeto, vou ter que comer. Eu falei, não, primeiro coloca o ônibus, depois a gente paga. Até porque é uma mudança que impacta diretamente com a vida de uma população toda. Isso não foi feito. Terceiro, entrei em contato com o prefeito de Dunkerque, na França. Olha como o legislador vai atrás. Mandei uma mensagem via Google para ele lá, que eu não sei falar francês. Ele disse, o programa Tarifa Zero aqui na França, em Dunkerque, levou 2 anos para ser instalado. Por quê? Porque foram consultados os sindicatos, foi consultado o porto, foi consultado os empresários, para saber qual a melhor rota, quantos ônibus vamos precisar. E ao tempo de o Tarifa Zero incluir ônibus, retirou o ônibus. Não tem mais via cais, não tem mais via colégio, não tem mais interbairros. Então, como que uma empresa passa a ganhar o dobro do que ganhava e ainda tira ônibus de circulação? Então, não tinha como votar favorável a um projeto do jeito que estava. Mas é claro que nós queremos ônibus de graça para a população e é a promessa do Adriano, né? Que isso vai ser renovado e restaurado para o ano 2025. Só para complementar aqui, a gente sempre fala muito de privatização e essa é uma delas. Sim. E é por isso que é importante que o contrato seja muito bem amarrado. Porque quando você passa esse transporte público para uma empresa privada, a máxima de uma empresa privada é o lucro. Ela vai tentar reduzir os custos para que ela maximize os lucros. Então, se isso não estiver muito bem amarrado, o que vai acontecer é isso. Diminuição de frota, diminuição de linhas, e a gente sempre cita, né? Quem mora longe, às vezes sozinho, o ônibus não compensa ir lá buscar, mas essa pessoa precisa do ônibus também, igual qualquer outro cidadão, para trabalhar. Sim, a empresa agora ganha por quilômetro rodado. Então, se ela vai lá na China levar ela está ganhando. Então, não pode mais eu receber o tanto de mensagens que esse vereador recebeu nos seus 4 anos. Senhora que mora no Jardim Iguaçu, que tem que posar na casa da amiga, porque não pode descer na ponte da Vila Guarani e ir de madrugada para casa e ficar com a sua filha. A sua filha tem que ficar com a avó e o ônibus simplesmente deixa ela ali e fala, eu não vou descer lá. Então, ninguém aplicou sanção a essa empresa. Porém, temos uma luz no fim do túnel, né? A esperança de que o contrato já venceu e tem que abrir nova licitação, provavelmente seja no ano 2025. Aí essa empresa vai ter que se enquadrar, a empresa que quiser entrar, vai ter que se enquadrar nos padrões de Paranaguá e não o contrário. Bom, nós estamos conversando com o vereador reeleito aqui em Paranaguá, o vereador Irineu Cruz, falando nos microfones da Ilha do Mel FM, diretamente com a nossa população aqui de Paranaguá. Vereador, perguntas aqui que acabam chegando sobre as suas bandeiras que você vai defender lá já defende e vai continuar defendendo lá na Câmara Municipal. Estão perguntando se uma delas é a área da inclusão, vereador. Oh, que legal também essa pergunta, né? Porque foi muito caluniado acerca disso. Mas veja bem, gente, eu tenho uma bandeira e ela chama-se Paranaguá. Eu sou pastor evangélico, defendo as causas, né? Os princípios da Bíblia, os princípios da palavra, defendo família, mas tem uma bandeira que é a cidade de Paranaguá. E tudo que for bom para Paranaguá e para a população paranaguara, é isso que a gente defende. O meu legado, Alex, muito claro assim, o que Deus deixou para mim como instrução é: prepare uma cidade melhor para a próxima geração. Essa geração inclui nossas crianças autistas, inclui crianças com TDAH, inclui as crianças que estão no Eva Cavani hoje, que mal têm acesso à sua calçada ali, não tem rampa. Então, inclusão é muito mais do que apenas abrir uma secretaria para prestar um determinado serviço. Inclusão é pensar em Paranaguá como um todo, é projetar uma cidade para que aqueles que necessitam realmente tenham o serviço na hora que precisam. Então, essa é a nossa bandeira. Inclusão sempre foi a nossa bandeira. O que eu fui contra é incluir a mulher do vereador na folha de pagamento da prefeitura. Essa inclusão aí eu fui contra, mas a outra não sou, não. Agora, você citou sobre o futuro e essas plataformas e a inclusão. É importante a gente lembrar que nós estamos caminhando para a sociedade mais velha ou mais idosa
que a humanidade já produziu. Então, esses mesmos problemas que a população mais jovem tem de acessibilidade vai ser os nossos problemas dessa cidade que nós iremos herdar, né? Sim, olha só, idosos, por exemplo, eu estava vindo para cá escutando a rádio, de ver o idoso que caiu no golpe, né, do estelionatário que o GAECO pegou ali. Graças a Deus que pegou. Mas por que não temos um programa, uma política pública que incentive, por exemplo, os nossos idosos de ter um lugar para eles aprenderem a mexer nas redes sociais, Mauro? Por que a gente não tem um local lá na Câmara, na Prefeitura, onde vai ter um estagiário especializado e chamar os idosos, falar, não caia nesse golpe, quando você for no banco não forneça a senha, quando você andar por aqui, tiver uma mensagem assim, não responda, ligue para o seu filho primeiro para saber se é ele, entendeu? A gente pode ter políticas públicas, isso é inclusão. Isso é incluir aquela geração que não sabe lidar com esses aparelhos de uma forma melhor. Então, a inclusão é muito mais abrangente. Nós precisamos trabalhar a cidade, repito, como um todo. E isso a gente precisa fazer com urgência, porque o negócio está pegando. Perigo dos jogos online. Nós tivemos 30 bilhões de reais gastos em 2023 com jogos online. Pessoas viciadas. Está acontecendo uma pandemia e um caos na saúde pública vai acontecer logo, logo, porque não tem psicólogo para toda essa gente. E esse assunto que o vereador acabou de tocar aqui é um assunto muito importante, porque tá virando uma bola de neve. O governo federal, nesse caso, precisa tomar uma providência urgente. As empresas estão detectando um alto número de funcionários endividados, as empresas estão detectando um número muito grande de empréstimos para pagamentos desse tipo de dívida. Não é uma brincadeira isso. Infelizmente, né, vereador, talvez uma lei municipal não atinja como deveria o caso. É, de fato, uma lei federal, mas eu acho que as cidades também devem estar atentas para essa situação. Né? Eu já tenho um projeto de lei, está caminhando lá na Câmara, que vai ter a Semana da Conscientização sobre o perigo dos jogos online. Agora, veja bem, só um dado para vocês. Em agosto de 2024, agora, 230 milhões de reais foram gastos, sabe de que programa? Bolsa Família, em jogos online. Nas bets, nos jogos online. Agora, veja isso. Só Pix. Ele ainda tem outras formas de pagamento, cartão de crédito, débito, essas coisas. Mas isso foi só Pix. Agora imagine quanto não está se gastando e como nós precisamos alertar a população acerca disso. Agora, vereador, nós estamos em 2024. Será que não tem um programa de computador ali, o aplicativo, que evite o dinheiro do cartão do Bolsa Família ser direcionado para esse tipo de pagamento? Não, só vai agora para pagamento de tal coisa ou para sacar o dinheiro. Eles estão detectando a transação financeira do sistema Bolsa Família para pagamento de bet. Não, mas é porque assim, o cara está na necessidade e no desespero. Sim. E eu vi isso muito, tá? Isso eu vi muito. O cara está no desespero, ele tem R$400 para pagar de luz. E ele tem 300 pila na conta dele, que é o que sobrou. E o Tigrinho está dizendo, tô pagando. Você vai ganhar. Tô pagando, você vai ganhar. Toma aqui mais R$50 pra você jogar de graça. Faz mais assim pro litoral. Tá pagando. Tá pagando. Entendeu? Então, assim, isso tá aí quando a gente criticava e o Temer mudou a lei para que os jogos de azar pudessem ser executados, não, isso é mimimi, isso é problematização, bem capaz. Nos Estados Unidos tem cassino, nos Estados Unidos tem cassino no meio do deserto. Aí você vai pegar o Agreste, o lugar que não tem desenvolvimento, que não tem turismo, lá no meio do deserto, aí você constrói lá uma Las Vegas no meio da areia para levar desenvolvimento para lá. Não coloca a desgraça na vida cotidiana das pessoas mais pobres. Que esse, com certeza... Não entra em Vegas quem não tem poder aquisitivo. Exato. Isso, nem chega perto. Nem chega perto. Então, assim, e aí você vai... O cara que perde 1 milhão em Vegas, ele tem 100 milhões. Sim. A pessoa que perde os R$300 do Bolsa Família não tem comida amanhã. É verdade. Vereador, como é que vai funcionar esse projeto aí? Tem uma ideia, assim, um esboço? Sim, o meu esboço, a minha intenção é que haja uma semana, no mês de abril, que é mais próximo ali ao Dia Mundial da Saúde, aproveitando a questão de saúde mental, para que haja conscientização geral em Paranaguá. Vamos fazer fóruns, vamos criar debates na Câmara, no Executivo, vamos incentivar o PPP, né, a parceria público-privada. Vamos ver se a gente coloca banners aí, adesivos nos ônibus. Gente, você sabe quanto reduziu a questão de fumo, tabaco, com aquela propaganda obrigatória?
mostrando aquelas pessoas com câncer, aquelas pessoas caindo um pedaço do seu corpo. Isso reduziu o número de fumantes, sabe em quanto? Em 15%. Então, alertar já é uma grande coisa. Então, a gente precisa fazer isso. A gente vai trabalhar mais ou menos nessa área aí, para que o povo entenda que isso pode ser nocivo. E esse é o caminho, porque mudar, a gente não muda ninguém. O que você pode é trazer a informação e do jeito que você falou. Explique como é que funciona para a pessoa não cair na cilada, né? E aí, a partir do momento que ela se conscientiza, encontra, descobre como é que funciona, ela mesma troca. Sim. Porque é isso que aconteceu com o fumante. Ele começa a ser lembrado a todo tempo que isso vai dar câncer, que ele vai morrer, popó. E aí a gente tem uma diminuição da taxa de tabaco de consumo. Então, queremos agradecer, né, Vizini, ao vereador Irineu Cruz. Com certeza, estão perguntando aqui, viu, Cadu e Mauro, com relação a mais uma legislatura está vindo aí, vereador, e o que ainda o Parnanguara pode esperar de projetos que serão apresentados, de ideias que serão levadas para a Câmara Municipal através do vereador Irineu Cruz? Primeiro, deixa eu sintetizar aqui como foi a nossa eleição. Essa reeleição foi um verdadeiro milagre. Albert Einstein disse que só tem duas maneiras da gente viver, né? Uma como se tudo fosse um milagre e outra como se nada fosse um milagre. Eu prefiro viver opção A, né? E essa reeleição foi um verdadeiro milagre. Nós fizemos sem recurso financeiro nenhum. Eu gastei R$630 num vídeo promocional que não consegui impulsionar porque meu CNPJ travou, não teve impulsionamento, e com material que ganhamos da coligação, só. E isso tete a tete, casa a casa, pessoa por pessoa, e eles, graças a Deus, ao olhar no olho de todos, eles confiaram em nós para retornarmos no ano 2025. O que se pode esperar do vereador Irineu? O mesmo compromisso de fiscalizar, o mesmo compromisso de trabalhar para a população parnanguara. Isso com certeza. E agora, como eu falei lá no começo, né, Alex, de forma mais efetiva, não só mostrando o problema, mas também conseguindo trabalhar em conjunto com o Executivo na execução da solução. E isso vai ser muito melhor. Podem esperar um Irineu Cruz ativo, o Irineu Cruz na rua, nas casas, como sempre foi, conversando com a população, apresentando as demandas ao Executivo e trabalhando pelas soluções. Continuaremos assim. Bom, você estava no Partido Republicanos e o Republicanos conseguiu quantas cadeiras lá nessa nova legislatura? 5? 5 cadeiras. E agora você está no Partido União Brasil com 2 cadeiras lá na Câmara de Vereadores, que pode subir para 3. Já saiu a sentença, né? E vai subir para 3 cadeiras no União Brasil. Nesse caso, então, falando dos pares lá da Câmara, né? Você vai ter aí mais vereadores que pensam como você, que trabalham do mesmo partido e que podem, né, levar as demandas ao Poder Executivo aqui de Paranaguá. Então, é esse trabalho juntamente com os demais vereadores lá da Câmara, né, vereador Irineu? Sim, eu creio, Alex, que quando a gente entender que nós somos servos do povo, verdadeiramente não nos acharmos uma autoridade sobre o povo, mas alguém que está ali para servir, então, em conjunto, nós conseguiremos mudar Paranaguá. Eu costumo dizer que a cidade é um grande barco que tem um pequeno leme, como o Titanic, né? Não conseguiu desviar do iceberg porque o leme era pequeno. A cidade é um grande barco que tem um pequeno leme. Então, todas as ações efetivas de mudança, elas são um pouco morosas. Elas demoram um pouco para o barco virar de direção, mas vai virar com a graça de Deus. Com certeza, e assim a gente agradece a presença, a participação do vereador Irineu Cruz, reeleito vereador em Paranaguá com 956 votos. Quero aqui parabenizar o vereador e só fazer um registro. Eu não participei tanto da entrevista hoje como as demais, que eu estou apurando o caso aqui da Ilha do Mel. Estou vendo que você está ocupadão aí. E por isso peço aqui desculpas por não estar tão atento na entrevista, mas acompanhei, fiz uma pergunta, mas não como de costume, mas por conta dessa situação aqui. Não se preocupe, Mauro. A gente entende o teu profissionalismo aí e agradeço. Quero fazer um agradecimento, se vocês me permitirem. Fique à vontade, vereador. Primeiramente a Deus, porque sem Ele nada nós conseguimos fazer, né? Depois, a nossa equipe, o povo que trabalhou conosco, a minha família, minha esposa, meus filhos, meus netos, minhas noras. Também agradecer à população parnanguara. Cada voto,
foi conquistado com limpeza, com honestidade, sem falcatrua. Cada voto foi de confiança e eu prometo não trair a confiança da população. Rede Notícias. A notícia como ela é.